Olá, que a paz, o bem, a saúde e a sinergia acompanhem você hoje e sempre. Professor Luiz Wagner aqui de volta e de braços abertos para continuarmos a nossa jornada. Se no vídeo anterior nós mapeamos os caminhos da comunicação para tocar o seu público, hoje o nosso destino é ainda mais fascinante. Vamos falar de percepção. Como o mundo entra em nossa mente. Como os estímulos se transformam em sentimentos. Hoje você vai aprender a dominar a linguagem dos sentidos. Entender isso é a chave para ser não apenas ouvido, mas verdadeiramente sentido. Prepare-se para mudar a forma como você se expressa. Vamos juntos? Comecemos com uma pergunta. Como percebemos o mundo? A explicação para esse questionamento deve partir da premissa de que, no mundo, existem 3 tipos de seres. Os seres inanimados, ou seja, aqueles que somente existem. Por exemplo, pedra, cadeira, carro, mesa, copo, etc. Os seres vivos, ou seja, aqueles que, além de existirem, também vivem, mas não sabem que vivem. Dou exemplos: cachorro, gato, jacaré, passarinho, etc. E, por fim, os seres vivos e pensantes. Aqueles que existem, pensam, raciocinam, meditam, consideram, compreendem e têm consciência da própria existência e da própria finitude. Somos nós, os humanos. Essa consciência da própria existência e da própria morte faz de nós, humanos, seres hierarquicamente superiores aos inanimados e aos demais seres vivos. Faz de nós, humanos, seres capazes de perceber, sentir e interpretar o mundo dos sentidos. Porém, nem todos os humanos sabem como operam, ou seja, como percebem o mundo subjetivamente e não objetivamente como imaginam. Ignoram como generalizam, ignoram como omitem, ignoram como distorcem ou omitem a realidade, ou ainda como alteram as percepções pela influência das crenças e valores. Perceber o mundo é um processo ativo de construção e não apenas de recepção. Na PNL e na neurociência, entendemos que não vemos a realidade como ela é, mas sim como nós somos. Para entender como os seres humanos processam a realidade, ou seja, como percebemos o mundo, faz-se necessário saber antes o que é a engenharia da percepção, como o seu cérebro constrói a realidade e molda sua voz. Você já parou para pensar que nós nunca tocamos a realidade nua e crua? Aprendemos, ainda na primeira infância, que a percepção do mundo se dá por meio dos sentidos: olhos, nariz, ouvidos, boca e pele. Esses pontos de contato permitem a cada indivíduo criar o
próprio mapa da realidade, o próprio mapa de mundo. Um dos pilares mais libertadores da PNL afirma: o mapa não é o território. Isso significa que as pessoas não reagem ao mundo objetivo em si, mas sim à representação subjetiva que criam desse mundo. A realidade externa, que chamamos de território, é vasta e infinita, mas o que guardamos na mente é apenas um esboço, um mapa editado e colorido pelas nossas próprias experiências, pela biologia e pela cultura. Vejamos mais a miúde a diferença entre território e mapa de mundo. O território é a realidade objetiva, é a realidade factual, o mundo exterior, exatamente como ele é, neutro e independente das nossas opiniões, independente de nossos julgamentos ou sentimentos. É o ambiente bruto, a totalidade dos estímulos físicos, visuais e sonoros que acontecem ao nosso redor a cada segundo. Percebemos, então, que esse território é infinitamente vasto. Estima-se que o ambiente que nos cerca emita cerca de 11 milhões de bits de informações por segundo para os nossos sentidos. Uma chuva forte caindo em uma cidade. A chuva em si, a água caindo das nuvens, é o território neutro e objetivo. O mapa de mundo, a realidade subjetiva, é a representação interna que cada indivíduo constrói da realidade em sua própria mente, pois cada pessoa percebe a chuva à sua maneira. É a nossa verdade particular, a nossa forma exclusiva de interpretar o território, ou seja, a chuva caindo, o mapa, a chuva registrada em nossa mente através dos sentidos, é uma versão reduzida, editada e simplificada do território. Esse mapa determina a forma como nós interpretamos os acontecimentos, como nós reagimos emocionalmente e como nós nos comportamos diante daquilo que acontece. Por isso dizemos que as pessoas reagem ao seu próprio mapa da realidade subjetiva e não à realidade objetiva em si mesma. A realidade não é conhecida tal qual ela é, e sim percebida neurologicamente através dos sentidos e representada, desenhada internamente em nossa mente. Esse mapa de mundo de cada indivíduo, com as informações já processadas, determina o modo como cada um interpreta os acontecimentos, reage emocionalmente e define os seus comportamentos. Como a nossa mente consciente não consegue processar toda a imensidão do território, nós afunilamos esses 11 milhões de bits e guardamos apenas cerca de 126 bits por segundo. Assim, construímos o nosso mapa de mundo aplicando filtros neurológicos, culturais e de história pessoal à realidade, mediante omissões, que é o apagar de informações,
mediante generalizações, que é o criar regras universais, e ainda distorções, que é dar novos significados e cores aos fatos vivenciados. Dou exemplo. Diante da mesma chuva que representa para nós o território, um agricultor que enfrenta a seca cria um mapa mental de bênção e prosperidade. É assim que ele representa a chuva em sua memória. Enquanto uma pessoa que já teve a casa inundada cria em seu mapa de mundo uma imagem de ameaça e medo. A chuva é a mesma, mas os mapas são diferentes. Os mapas são opostos. Por isso dizemos que cada pessoa tem o seu mapa de mundo, único e individual. Entender a diferença entre o território e o mapa de mundo é por demais útil por dois grandes motivos. Primeiro, ninguém tem a verdade absoluta em relação a um fato. 2, você pode sempre atualizar o seu mapa de mundo. Analisemos a primeira utilidade. Ninguém tem a verdade absoluta. O que chamamos de nossa verdade é apenas o nosso mapa de mundo. Perceber isso nos torna mais empáticos, pois entendemos que a pessoa que discorda de nós não está necessariamente errada. Ela apenas possui um mapa construído com base em outras experiências, em outras vivências e outros filtros de vida. A segunda utilidade é que você pode sempre atualizar o seu mapa. Se o seu mapa mental sobre algo te causa sofrimento, medo ou te impede de agir, como, por exemplo, a crença de que falar em público é sempre perigoso, você pode mudar esses filtros. O território, o palco ou o público permanece o mesmo, mas quando você altera o seu mapa, ou seja, o seu modo de interpretar o mundo, suas emoções e seus comportamentos mudam completamente. Podemos concluir, pois, que toda experiência humana passa por um sofisticado sistema de triagem neurológica. Vamos abrir a caixa preta da mente e entender, passo a passo, como transformamos o mundo lá fora no universo que habita em nossa cabeça. O mundo lá fora, que nós chamamos de território, chega até nós como um bombardeio sensorial captado pelas antenas do corpo. Visão, audição, tato, paladar e olfato. A todo instante, você é um radar ligado no nível máximo. Seus 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, captam os estímulos do ambiente de forma ininterrupta. É o processo pelo qual transformamos a realidade externa, o território, em uma representação interna, o mapa de mundo. Captamos as informações externas através dos sentidos e as transformamos em imagens, sons e sensações presentes em nossa memória. Pesquisas lideradas pelo Dr. Timothy Wilson, psicólogo da Universidade da Virgínia, revelam um dado impressionante. Nossos sentidos são bombardeados por cerca de 11 milhões de bits
de informações por segundo. É um oceano de dados bioelétricos batendo à porta do seu sistema nervoso. Vale dizer, não experimentamos o mundo diretamente. Nós o percebemos através dos 5 sentidos. Como canais, cada um dos órgãos sensoriais funciona como antena que capta diferentes informações da realidade externa. Pelo canal visual, você capta e vê cores, formas, brilho, distância. Pelo canal auditivo, você capta o que ouve, ou seja, os sons, ritmos, volume, tom de voz. Pelo canal sinestésico, você sente fisicamente ou emocionalmente. Você sente o toque, a temperatura, o peso, as emoções. Pelo canal olfativo, você percebe os cheiros do ambiente. Pelo canal gustativo, você sente os deliciosos sabores. O funil da consciência e os 3 grandes filtros. Já sabemos que temos disponíveis 11 milhões de bits de informações por segundo. Se processássemos todos os 11 milhões de bits simultaneamente, nosso cérebro entraria em colapso por sobrecarga. Para nos proteger, a evolução instalou um porteiro seletivo. A mente consciente só consegue processar cerca de 126 bits por segundo. Como reduzir 11 milhões de bits de informações para 126? O cérebro faz isso aplicando 3 filtros universais: o filtro da omissão, o filtro da generalização e o filtro da distorção. A abordagem sobre esses filtros é o tema para o nosso próximo vídeo. Para manter o nosso propósito de não criar vídeos longos, concluímos aqui a nossa videoaula de hoje. O assunto, porém, não está esgotado. Continuaremos no próximo vídeo a falar sobre como percebemos o mundo. Até lá, grande abraço, gratidão sempre.